Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí na nosso encontro hoje, nosso bate-papo. Vai ser super bacana. A gente decidiu antecipar um pouco o horário, né, para mudar um pouco a logística de organização. Minha querida Carol Halak, um forte abraço. Seja bem-vinda. E hoje vai ser bem interessante, bem diferente o tema que a gente vai conversar. Estou aguardando aí o nosso querido amigo Dr. Joaquim, que já está entrando. Daqui a pouquinho a gente já começa o nosso encontro, tá? Vamos ver se dá certo, se ele aceita. A gente aí batendo papo. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Grande Paulo. Como é que você tá? Tudo na paz? Tudo jóia, rapaz. Há quanto tempo que eu não lhe vejo? Só lhe encontro... Tudo na paz, só lhe encontro pelas redes sociais, né? Não é verdade, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai discutir aí. Prazer imenso, meu amigo, lhe receber aqui hoje pra gente bater esse papo, conversar um pouquinho. Foram muitos questionamentos, muitas perguntas, né? Que a gente acabou recebendo aí ao longo dessa última semana de divulgação. E é uma honra imensa receber você aqui, mestre. Toda minha. Você que foi nosso. R mais não, como é? Foi A gente chamava de veterano. bola, né? Era chamar. Era Bola, bola. veterano. Verdade. Eu agradeço demais o Bons convite. tempos. Eu agradeço demais o convite. Eu acho que assim, é importante demais a gente de especialidades diferentes, pediatria, ortopedia, neuro, enfim, a gente está sempre discutindo, sempre junto, cada um trazendo sua ideia e sua vivência também, né? Para que a gente possa entrar num diagnóstico mais preciso, enfim. Então é isso aí. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, é um horáriozinho um pouquinho diferente, né? Que a gente tá entrando hoje um pouco mais cedo, mas lembrando que vai ficar salvo aí esse nosso bate-papo, então vai estar disponível aí para todo mundo, tanto aqui na plataforma do Instagram quanto na plataforma do YouTube, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo, do nosso doutor Joaquim Fernandes, graduado pela Universidade Federal de Campina Grande, lá nossa UFCG, e atualmente no terceiro ano, não é isso? De residência em ortopedia no Hospital Otávio de Freitas, em Pernambuco. Pernambuco maravilhosa. Ô terra E boa, viu? ali é bom de verdade, viu? Pernambuco é abençoado demais. Recife ainda tá um pouquinho tumultuado, tá? Rapaz, está um pouquinho ainda, viu? Na verdade, diminuiu o número de casos aí, diminuiu bastante nos hospitais de campanha. Eu acho que até o que tinha lá perto do hospital onde eu trabalho já estava entregando devolvendo os materiais, já está tranquilizando mais a epidemia, sabe? Mas a gente sempre tem que ficar ligado, né? É. Porque tem a história da segunda onda. E por aí, como é que tá? Rapaz, Ribeirão, ele passou muito tempo na zona vermelha. Agora foi que saiu da zona vermelha, mas ainda segue como um epicentro aqui no interior de São Paulo, né? Muitos casos. As UTIs aqui da USP de Ribeirão Preto, lá no Hospital das Clínicas, persistem em lotação praticamente máxima, né? Quase que total. Apesar de que não tivemos tantos casos graves assim ainda na pediatria, né? Graças a Deus, a criança ela funcionou mais como esse veículo de transmissão do que um portador com manifestações clínicas graves ou com necessidade de maior suporte, né? Seja esse suporte metabólico ou ventilatório. Mas eu não sei, vamos aguardar aí. Eu espero que a situação aqui acabe melhorando com o passar do tempo, né? É verdade, é verdade. Vamos se cuidar e vamos seguir em frente, né? Então vamos embora. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, para esse nosso bate-papo hoje, que a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o papel do especialista no universo pediátrico, com uma visão do nosso quase ortopedista, nosso futuro ortopedista aí, que está já chegando nos finalmente e que tem uma prática intensa, né, dentro dos hospitais, ao longo de sua formação, né?
como especialista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a criança claudicante e o universo de possibilidades diagnósticas, né? Que a gente vai ver que é uma imensa possibilidades, né, que a gente tem que trabalhar, né, nessas crianças quando a gente pensa na claudicação, né? E é muito comum, é uma queixa muito comum que chega tanto no consultório do pediatra geral quanto no consultório do ortopedista, né? Uma queixa que às vezes as mães procuram, tem uma alta demanda, né? Ah, meu filho ele tá mancando, meu filho ele não tá conseguindo andar direito, o que é que será que está acontecendo? E a gente acaba tendo que ter base, né, para conseguir destrinchar todos os mistérios que uma simples claudicação pode apresentar, né? Como a gente vai ver ao longo dessa nossa aula. E para você, meu amigo, na sua prática aí, como você encara a claudicação, como vocês habitualmente costumam definir, como vocês costumam enxergar essas crianças, né, dentro da ortopedia? Na verdade, a claudicação é algo que assim, a gente encontra muito, tanto em ambulatório, mas também em pronto-socorro, né? Então, assim, é algo que todo mundo, independente da especialidade, tem que ter essa noção e tem que ter esse leque de possibilidades de diagnósticos diferenciais na cabeça para que possam ser tomadas condutas adequadas, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa que você já dizia, já diz, né, doutor Breno, você se lembra do doutor Breno, cirurgião vascular de Lembro, Campina Grande? lembro. Ele disse, primeiro você tem que conceituar, você só sabe o que é quando você conceitua alguma coisa. Então, Perfeito. claudicação nada mais é do que o fato do paciente mancar, o paciente ele está deambulando e ele limita aquela deambulação dele, seja por dor, seja por alguma causa realmente mecânica, alguma causa inflamatória, enfim. Então, ele acaba limitando a sua deambulação. Tá certo? Então, toda vez que a gente tem um paciente que chega, seja no consultório, seja no pronto-socorro, a gente, de maneira mais didática, o ideal é a gente dividir esses pacientes por faixa etária. E assim como tudo em medicina, a gente segue o mesmo padrão. A gente vai colher aquela história daquele paciente para tentar encontrar algum sinal ali, algum resquício que nos direcione para algum diagnóstico. Além disso, a gente vai para o exame físico. Né? Então, realmente, a gente segue realmente o passo a passo da semiologia, realmente. Tá certo? Agora, tem um ponto que eu acho que antes da gente começar realmente a falar de cada faixa etária, enfim, que é muito importante. A claudicação, ela pode representar uma doença simples, algo do crescimento, algum trauma banal, enfim. Porém, a claudicação pode ser um dos primeiros sinais que o paciente está dando para você de uma doença mais grave. Certo? Perfeito. Seja uma neoplasia, seja uma infecção, realmente, porque infecção Perfeito. pode ser grave. Então, eu acho que antes de começar aqui, a gente tem que lembrar do kit. O que é o kit? Kit com o quê? O kit seria a queda, então trauma é uma causa de claudicação, certo? Perfeito. I, de infecção, e T, de tumor. Então, essas três principais causas têm que estar na cabeça da gente. Então, lembrar do kit. O paciente chegou, tá doendo, não tá conseguindo deambular, a mãe referiu, o paciente, se for um pouquinho mais velho, referindo, lembrar do kit, queda, infecção e tumor. Certo? A gente primeiro tem que excluir esses três grandes rol de diagnósticos, né? Perfeito, meu amigo. E é interessante você falar isso, dessa questão dessa divisão que a gente vai fazer até na abordagem desses pacientes pela faixa etária, que a gente tem que saber que a criança, a gente tem que observar, apesar de que essa imagem aqui, ela ficou um pouquinho distorcida pela minha foto, mas a gente vai discutir um pouquinho antes. Então, a gente tem que entender que a deambulação da criança, ela é frágil no começo da vida. Né? Então, às vezes os pais, precocemente, eles olham a criança, veem uma certa alteração na sua marcha, né, que é essa possibilidade dessa claudicação, e às vezes já pensa numa pior possibilidade. E a gente tem que ir com um pouquinho de freio nessa análise para a gente avaliar inúmeros outros fatores, né, dentre os quais é a evolução natural da marcha da criança. Né? Então a gente tem que saber que a criança ela vai iniciar a deambulação com apoio em torno por volta dos 12 meses até os 18 meses. Né? Em geral, elas se tornam independentes para a marcha, né, como a gente sabe, mas os movimentos eles ainda são descoordenados, é um padrão imaturo de marcha. Né? É aquela base alargada, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem que entender que isso é normal, isso faz parte do desenvolvimento da criança, né?
Isso, então o primeiro passo é associar a faixa etária que a criança está aos possíveis padrões de normalidade que aquela marcha pode apresentar. Para você ter uma ideia, essa marcha imatura, ela vai até por volta dos 5 anos, e a partir dos 5 anos, chegando ali aos 7 anos, é que a criança finalmente desenvolve um padrão de marcha semelhante ao do adulto, né? Então, isso é um fato extremamente interessante para que a gente esteja atento, né, quando a gente for avaliar as nossas crianças, aí começando nos primeiros anos de vida, para fazer essa associação da idade que a criança está ao que eu espero encontrar de normalidade, porque às vezes a gente encontra uma criança, já passa o caso, não, tem uma base alargada. Diz, qual a idade da criança? Está 13 meses. Eu disse, então, calma, vamos avaliar direitinho isso aí, que Exato. nem sempre, né, a gente pode estar diante de alguma alteração mais grave, né? Exato. E para quem tá aí, da gente do Ortopedia QM, que está seguindo a gente, acha que isso é besteira, isso não é besteira, não. Isso cai, inclusive, em prova de título. Já vi questão aí dos marcos, né, do desenvolvimento da criança. Então, realmente, a gente tem essa noção, isso é a base. Isso é a base para que a gente possa encontrar o que está patológico, o que pode estar patológico, né? Isso, Paulo. Isso. Perfeito. E a gente poderia começar assim, até essa nossa discussão, a gente tentar dividir a, a, a faixa etária das nossas crianças para que a gente compreenda possíveis alterações nessa marcha, né? Por exemplo, a gente costuma dividir, né, essas alterações de acordo com a faixa etária em 3 grandes grupos. O grupo etário infantil, que é do 1 até os 3 anos de idade, que a gente sabe que são crianças que têm uma dificuldade imensa de verbalizar o que é que está acontecendo, né? Então a gente vai ter uma dificuldade no diagnóstico inicial dessas crianças, porque elas simplesmente não vão ter capacidade ainda de elucidar de uma maneira clara as queixas que ela tem no momento. Então vai muito do exame físico rigoroso e da percepção clínica do profissional que vai estar avaliando aquela criança, né? Outro grupo etário que a gente tem importante é o grupo etário escolar, que vai ali dos 4 até os 10 anos, né? Que é uma criança que ela já consegue verbalizar melhor como que é que ela está sentindo, como é que está se manifestando um possível padrão de dor, né? O que é que está incomodando ela na forma como ela tem andado. E o terceiro que já é aí na fase da adolescente, que é acima dos 11 anos, em que a gente tem uma criança um adolescente, pré-adolescente, que ele consegue verbalizar bem melhor as suas queixas clínicas e isso vai facilitar a nossa elucidação diagnóstica, né? Então, a gente dividindo nesses 3 principais grupos, a gente acaba facilitando um pouco para entender o que é que a gente pode pensar, né, de acordo com a idade do paciente, né, meu amigo? Com certeza. É a primeira coisa. É a primeira coisa que tem que ficar atento aí é realmente a idade do paciente, porque só a idade a gente já vai direcionando para algum grupo de doenças, de patologias que esse paciente pode vir a ter. Certo? Então, Perfeito. sempre ficar ligado nisso. Perfeito. E quando a gente pensa, por exemplo, nessas crianças no período infantil de 1 a 3 anos de idade, né? Que além dessa divisão que a gente fez em relação à faixa etária, a gente pode também dividir de acordo com o processo de manifestação. É um processo inflamatório, é um processo infeccioso, é um processo neurológico, né? Um processo traumático que essa criança vem apresentando, que aí já entra o que você falou, que é o kit, né, que você acabou de dizer, que a gente, além de dividir nessas possibilidades etárias, a gente tem essas principais manifestações, né, da queda, do trauma, da associação, da infecção, do tumor que a gente vai pensar, né? Então, por exemplo, amigo, quando a gente pensa nessa criança aí de um período infantil de 1 a 3 anos de idade, vamos pensar numa causa, um distúrbio inflamatório infeccioso. A gente tem uma principal diferença que eu acho que você gostaria muito que você comentasse um pouquinho, que é aquela sinovite transitória e a artrite séptica, né? Que acho que vocês devem pegar bastante, assim como a gente, Isso. no pronto atendimento, né? Lá no hospital que a gente faz residência, a gente tem a emergência de pediatria, né? De ortopedia pediátrica. Então, assim, é o dia a dia da gente realmente pegar esses pacientes. E é um dos diagnósticos mais difíceis de se fazer. Tá certo? Uhum. Como você falou, a faixa etária é complicada, não tem a verbalização, você não consegue realmente conversar bem com o paciente, mas aí a gente tem que diferenciar essas duas principais hipóteses no paciente que chega com uma dor osteoarticular, tá certo? Então, ele vai ter uma dor, ele não vai saber verbalizar, mas ele vai referir ali alguma dor, tá certo? E um sinal importante é a febre. Então, a febre a gente já direciona realmente para que o paciente tenha algum processo infeccioso. Tá bom? E esse diagnóstico diferencial da sinovite transitória do quadril com artrite séptica é fundamental, porque o tratamento é oposto.
tá certo? Perfeito. A sinovite transitória tem uma evolução benigna. A gente trata com medicações anti-inflamatórias, trata com medicação analgésica, repouso no leito, o paciente tem evolução benigna. Já a artrite séptica, não. A gente tem que agir rápido, cirurgicamente, antibiótico intravenoso. Tá certo? Então, como é que a gente faz essa diferenciação? A sinovite transitória, a maioria das vezes o paciente pode apresentar assim, uma limitação do arco de movimento. Então, quando você for examinar esse paciente, é importante e é fundamental, você não pode seguir sem examinar o paciente, você tem que avaliar o arco de movimento desse paciente. Às vezes ele apresenta realmente uma certa diminuição do arco, mas nada muito importante. Observar a febre, esse paciente, se ele tem uma febre aí acima de 38, o estado geral dele, né, do paciente, se ele está decaído ou não, tá certo? Porque a gente sabe que na artrite séptica é um processo bacteriano forte. Então o paciente chega realmente no estado geral decaído, febre alta, tá certo? E um detalhe do exame físico, que aí é algo que a gente presencia bastante, é o bloqueio mecânico. A gente realmente tem um bloqueio mecânico quando a gente vai fazer essa avaliação. Então quando eu vou lá fazer a flexo-extensão do joelho, percebo que aquela cápsula do joelho está distendida e a gente realmente tem um bloqueio. Então, no exame físico é muito importante realmente esse bloqueio do arco de movimento pela distensão, na artrite séptica, tá certo? Mas mesmo assim o diagnóstico é muito difícil. Então, a gente tem que partir para alguns exames laboratoriais. Né? Entre eles, a gente vai pedir o laboratório hemograma, a gente pede o VHS, o PCR, tá certo? E é muito importante a gente avaliar, porque na artrite séptica o VHS está aumentado. Inclusive, tem os critérios de Koch, né? Que a gente utiliza bastante, em que a gente tem 4 grandes critérios. Se o paciente tiver os 4, ele tem 99% de chance de ter uma artrite séptica. Então, seria a incapacidade de sustentar esse membro, seria o leuco acima de 12 mil, VHS acima de 40 e incapacidade de sustentar, febre acima de 38,5. Tá certo? Então, febre, VHS, leuco, incapacidade de sustentar o membro. Então, se esse paciente tiver 3 ou mais, já mais de 90% de chance de ser artrite séptica. Então, perfeito. Outro grande lembrete aí, os critérios de Koch para diferenciar, especialmente na sinovite transitória do quadril e artrite séptica do quadril. Tá certo? Inclusive, esses critérios foram feitos para o quadril, realmente. Tá certo? Perfeito, excelente, meu amigo, excelente. E fale assim, mais essa parte aprofundada e para o pediatra geral que está ali no pronto atendimento, que vai fazer a abordagem inicial desse paciente, é muito importante você saber essa qualificação, essa diferenciação que você citou, né? Que geralmente o quadro de sinusite transitória é um quadro mais brando, a criança às vezes ela permanece, tem uma certa claudicação intermitente, mas ela às vezes consegue até manter suas atividades laborais, né? Já diferente dessa artrite séptica que tem um quadro mais de comprometimento, né? Às vezes até um quadro mais local, com sinais inflamatórios, e a gente tem um quadro de comprometimento geral, dentre os quais a principal manifestação é a queda no estado geral, a criança fica mais hipoativa. Entretanto, numa fase inicial, ela pode estar mais irritada, porque ela vai estar apresentando a febre, e depois ela pode ficar mais um quadro mais hipoativo, e nós, no pronto atendimento, na parte clínica, a gente tem que estar muito ciente de que essas crianças, nos quadros de artrite séptica, elas podem evoluir para choque séptico. Então, é extremamente importante você reconhecer esses sinais de urgência, né, na criança, para que a abordagem ela seja efetiva. Às vezes essa criança vai precisar de uma estabilização clínica inicial, vai precisar de uma expansão, você tem que entrar até com droga vasoativa, antibiótico na primeira hora. Então, isso é muito importante, tá? Você está ligado nessas alterações e que você consiga fazer esse diagnóstico diferencial. Exato. E você falou... Pode continuar. Exato. E no quadril, realmente, é bem difícil. A articulação é mais profunda, né? No joelho, a gente vê realmente aquele joelho. Tem os sinais flogísticos, né? Então, assim, no quadril, realmente é um pouco mais difícil. Então, a gente pode lançar mão ainda de outras alternativas, como a ultrassonografia. Você vai ver uma distensão lá, capsular. Você pode lançar mão também, e é importante, especialmente no quadril, da punção articular. Tá certo? Mas isso aí é algo mais específico para a gente. Mas é muito importante que isso seja feito, isso seja diferenciado nas 6 horas de que o paciente chegou. Porque já tem a evidência de que a partir de 8 horas a gente já começa a ter 8 horas de artrite séptica, né? De infecção dentro da articulação, a gente já tem destruição daquela articulação. Então, isso é um detalhe muito importante, porque isso leva uma morbidade enorme no paciente a longo prazo. Não só destruição articular, mas pode levar a necrose da cabeça. Do fêmur. Então isso aí realmente é algo que a gente tem que estar atento demais. Por mais que a gente pense,
nessa abordagem aguda do paciente, há um comprometimento a médio e longo prazo importante, né? A partir do momento que a gente vai retardando a abordagem adequada para essa criança, Com, né? com certeza. Então, assim, a gente tem que agir rápido na artrite séptica. E aí isso Perfeito. vale antibiótico terapia intravenosa e drenagem cirúrgica, caso a gente feche o diagnóstico para artrite séptica. Tá certo? Então a gente abre a articulação, realmente, faz artrotomia e lava bem aquela articulação. Já tem formação de debris, enfim, a gente realmente tem que fazer um tratamento agressivo na artrite séptica. Diferente da sinovite. Sinovite transitória a gente trata com medicamento sintomático e esse paciente Perfeito. repouso em relação a diminuir a sustentação do peso e geralmente 7 a 10 dias a gente já vai ter uma evolução satisfatória. Tá certo? Então realmente Perfeito. o primeiro grande grupo de diagnóstico, eu acho que realmente você sair sabendo que a sinovite é artrite séptica, como é que se faz essa diferenciação, isso aí já vai lhe dar uma grande ajuda no Perfeito. paciente. Excelente. Ainda para a provazinha de residência, quem for fazer aí, o principal patógeno é o Staphylococcus aureus, né? É o principal agente aí que pode devastar a vida de uma criança. E aí a gente tem essa condição inflamatória, infecciosa, a gente também tem outras condições que não seguem mais também a parte da ortopedia, mas que às vezes a gente cita. Por exemplo, a da artrite reumatoide juvenil, que é aquela criança que tem uma claudicação dolorosa, leve, mas uma claudicação mais insidiosa, ali por volta dos 2 anos. É mais comum, principalmente em meninas. E quando você vai fazer toda uma investigação laboratorial, você vai ter um fator reumatoide positivo, um anticorpo antinuclear positivo, e isso requer toda uma investigação, mas tem que estar ali também na possibilidade dos diagnósticos diferenciais até nessa primeira faixa etária, né? E Paralisia outra, cerebral também, né? Distúrbios perfeito, neurológicos, a gente tem que ficar atento. Né? perfeito, até porque a disfunção neurológica, né, ela não necessariamente ela vai se manifestar com complicações graves, né? Ela tem um espectro de manifestações muito amplo, né? Então a gente pode ter desde crianças em que a manifestação clínica ela passa bastante despercebida ali nos primeiros anos, né? E que só vai observar um pouquinho mais tardio quando a criança já começa a consolidar um pouco da sua marcha e você começa a observar que a criança tem certa paralisia, né? Um aumento no tônus muscular e consequentemente ela vai claudicando. Diferente daqueles quadros mais daqueles quadros mais fugazes, daqueles quadros mais claros, em que a gente tem a própria marcha espástica, né? Que é aquela criança, que ela é toda espástica, ela é retrátil. Então, também entra no diagnóstico diferencial. É muito importante se você vê uma criança dessa, quando você vai avaliar nos primeiros anos de vida, e você avaliar até as condições de nascimento. Como é que foi a condição de nascimento da sua criança? Você tem um APGA aí, para me dizer? Aí você às vezes diz, o APGA da criança foi 2, 5, 6 e 7. Eu sou então aí já mostra que ela teve um período inicial ali complicado e que ela pode ter tido alguma lesão neurológica e, consequentemente, está resultando no comprometimento motor dela, né? Então isso é Exato. importante até quando você vai avaliar a criança E a inicialmente. APC um distúrbio neurológico do sistema nervoso central, né? Que ele é não progressivo, porém as sequelas, a gente vai ter contratura, enfim, a gente vai ter todo aquela cascata de complicações, só que vai aparecer depois. Então, inicialmente, realmente, ele Isso. pode ter apenas alguns sinais brandos e vai ser nessa faixa etária, né? Que a gente vai começar a suspeitar. É isso. Perfeito. E outra vertente que a gente tem que conversar um pouquinho, meu amigo, é dos distúrbios de desenvolvimento congênito, né? Dentre eles, o principal é a displasia de desenvolvimento de quadril, né? Vocês fazem muito acompanhamento dessas crianças, né? Como é que você me fala aí? A DDQ é algo assim, a gente é uma patologia que a gente tem que ficar atento. Aí é algo conjunto. O É, pessoal da pediatria tem que fazer os exames lá assim que o paciente nasce, tá certo? Mas a gente também pega muita sequela. Paciente que não foi diagnosticado, então ele vai chegar lá já pra gente no ambulatório, eu já vi bastante. Os pacientes já com a displasia, uma luxação, subluxação realmente do quadril. E é uma patologia que realmente um espectro grande também. Tá certo? O paciente pode ter apenas uma subluxação ou até uma subluxação total, uma displasia acetabular. E realmente é algo que a gente tem que ficar atento. Inicialmente a gente faz o Barlow e o Ortolani, né? Lá você que é o neonatologista, é especialista. Isso aí é eu a pertenço aqui. DDQ. Eu acho que eu não botei não botei a DDQ, não lembro. Enfim, mas a displasia de desenvolvimento do quadril realmente é algo que a gente tem que suspeitar. Então, até 6 meses, o que a gente pode usar na radiografia é o seguinte: a gente pode traçar os quadrantes de Ombredani, que a gente chama, né?
Na cartilagem trirradiária, a gente traça uma linha, chamada linha de Hilgenheim, e aqui na face medial aqui do acetabular, a gente traça uma linha perpendicular. Então, a cabeça do fêmur tem que estar nesse quadrante inferior. Então, quando esse paciente tem uma cabeça já fora, isso aí é um sinal radiográfico que a gente já tem alguma displasia, alguma subluxação do quadril. Tá certo? Perfeito. Então, outra patologia bem comum a gente encontrar aí, somente as sequelas. Tá certo? E faz não teve uma parte, né? assistência. Todo pediatra é mandatório ele saber quais as condições que podem favorecer a displasia do desenvolvimento de quadril, né? Ao longo do nosso exame físico inicial da criança, nós temos a própria apresentação pélvica, ela é um risco maior para o desenvolvimento da displasia do quadril. E quando você vai fazer o exame físico da criança, que você, ao longo do exame, através das manobras de halo e ortolano, que você provoca uma luxação e uma redução daquele membro, você consegue estipular se a criança tem uma maior predisposição ao desenvolvimento e fazer um encaminhamento adequado, né? Que é como você falou, às vezes passa despercebido ali, essa criança vai evoluindo e quando chega ali nos primeiros meses de vida, sem diagnóstico, vai atrasando ali o processo de marcha e quando você vai avaliar, você faz um diagnóstico até um pouco mais tardio, né, dessa criança. E às vezes a gente pode ter sequelas que podem durar até idades, né, da fase adulta, né, como a gente pode observar. Com certeza. Na faixa etária, nas crianças, né, recém-nascidos, quando a gente faz um diagnóstico, a gente tem como fazer o tratamento, um suspensório de Pavlik, enfim. Então, quando esse paciente acaba passando do tempo, a gente perde esse time e acaba que lá na frente pode ter que fazer algum procedimento cirúrgico com uma morbidade bem maior, osteotomias, de reorientação do acetábulo, osteotomias femorais, enfim. Então, realmente, isso é algo que a gente tem que ficar ligado também. Perfeito. E fechando aí essa parte inicial aí desse nosso primeiro bloco, nós temos as condições neoplásicas, né, que a gente, infelizmente, ainda acaba lidando, dentre os quais o principal que a gente poderia citar tem o osteoma osteoide, que é um dos diagnósticos diferenciais para essas crianças, né, e que provoca uma certa claudicação dolorosa, né, que é predominantemente noturna. O osteoma osteoide é uma patologia assim, bem complicada de fazer o diagnóstico, sabe? Realmente, os livros de texto da gente, eles trazem o osteoma osteoide como acometendo ali o adolescente. O que é o osteoma osteoide? Na verdade, é uma patologia, é uma tumoração benigna, tá certo? Você tem um entremeado lá de fibrovascular com o tecido ósseo lá dentro, tá certo? Então, a radiografia é muito pobre, a gente vê assim um osso um pouco mais esclerótico, com a região central ali de radiolúcida, como se fosse algo pretinho, a gente chama de nidos, tá certo? E a grande característica do osteoma osteoide é exatamente isso que você falou. O paciente tem a dor noturna e uma dor, meu amigo, importante. Esse paciente vai à noite, ele vai... Limitante e que responde bem a anti-inflamatório, especialmente o AS, né? Foi relatado isso. Então, assim, é bem característico. Paciente com dor noturna, radiografia, você não consegue ver bem. A gente pode lançar uma coisa da tomografia para poder ver esse nidos. E o tratamento é cirúrgico? Então, teoricamente, não. O tratamento poderia ser conservador, poderia sustentar esse paciente aí. Só que esse paciente ia ficar ali 2 anos sentindo dor. Então, aí a gente pode lançar mão da cirurgia exatamente para o conforto clínico do paciente. O paciente realmente vai melhorar. Radiofrequência ou até realmente ressecar ali aquele nidos que está do osteoma osteoide. Mas um artigo que a gente até discutiu, né, Paulo? Ele traz o osteoma osteoide nessa faixa etária. Nessa faixa etária, perfeito. E inclusive o Tadjan, que é um livro da gente de ortopedia pediátrica, ele também traz nessa faixa etária. Realmente é algo que eu não conhecia. Achava que realmente era o paciente mais adolescente. Mas é importante aí lembrar o osteoma osteoide. Perfeito. E a outra nossa grande possibilidade é a leucemia, né? Em torno de 20% desses pacientes, né, eles apresentam com queixa musculoesquelética, né, e que pode se manifestar com a claudicação. Agora, claro, habitualmente não é uma queixa isolada, né? Esse paciente vem com a riqueza de detalhes de acometimentos sistêmicos muito grande, né? Uma criança que vai ter um comprometimento articular, mas vai ter uma dor óssea, uma febre, uma letargia, né? E você vai ver outras alterações sistêmicas que a gente tem, hepatoesplenomegalia, perda de peso acentuado, sufusões hemorrágicas, mas que
tem que estar presente nas possibilidades diagnósticas, principalmente quando você vai fazer a avaliação desse paciente, tanto clínica quanto laboratorial, para você pensar nessa possibilidade, né? Que realmente pode estar presente. Então, passando um pouco dessa faixa etária, né, meu amigo? A gente tem agora o período escolar, que vai dos 4 até os 10 anos de idade, que a gente tem o nosso principal representante, né? Um dos principais representantes, que é até a dor do crescimento, que eu já fiz até uma live anterior aqui, que é a dor benigna dos membros, né? Ela é associada ao crescimento, mas que a sua etiologia em si está um pouco desconhecida, né? E ela tem aquela tríade, né? Que é aquela dor que ela é bilateral, né? Ela é predominantemente noturna e ela não tem comprometimento da criança, né? Uma criança que tem aquela dor, que ela pode ser recorrente, mas que ela alivia com massagem, que ela alivia com, em últimos casos, o uso de analgésicos, né? Mas o nosso principal representante dessa faixa etária, eu queria que você falasse um pouquinho dela, é até uma doença que eu nunca soube falar o nome, né? Que é a doença de Legg-Calvé-Perthes. Será que eu acertei? Exatamente. Na verdade, foi descrita por esses 3 autores ao mesmo tempo em locais diferentes, lá em 1900 e lá vai pedra. 3 ainda tem um chamado Waldenstrom, que também descreveu a mesma patologia, que nada mais é do que a necrose avascular da cabeça do fêmur. Então, o que é que acontece? Geralmente esse paciente ele está ali naquela faixa etária, né, dos 4 aos 10 anos, até 12 anos pode ir ali, e essa patologia acaba levando a uma necrose do núcleo secundário ali, da epífise do fêmur, da cabeça do fêmur, tá certo? E ela vai evoluindo em fases. Esse paciente pode chegar lá para você apenas com uma sinovite inicial, tá certo? Um quadro inflamatório de extensão capsular com dor. Mas o que tende a acontecer realmente é o quê? Essa sinovite evolui com uma necrose, então o que a gente vai observar é uma esclerose do osso, ele vai ficar mais branco, aquela cabeça, ele pode, posteriormente, aquele osso vai fragmentando, tá certo? Então a gente vai ver essas pipocazinhas, vai remodelando e por último a gente tem um defeito residual. Então dependendo do tratamento diagnóstico adequado, por exemplo, a gente sabe que o Legg-Calvé-Perthes, a grande parte dos pacientes eles são tratados de maneira conservadora. Mas a gente precisa fazer esse diagnóstico para orientar o paciente adequadamente. Porque imagine, esse osso da cabeça ele vai ficar todo mole. Então, se eu deixar esse paciente sujeito à carga, e se eu não orientar, não deixar essa cabeça bem orientada em relação ao acetábulo, o que é que vai acontecer? Esse osso vai remodelar e vai realmente fazer uma incongruência entre a cabeça e o acetábulo. Existe até uma classificação na ortopedia, que é a classificação de Stuhlberg, do professor Stuhlberg, que é exatamente para ver a relação, essa congruência da cabeça com o acetábulo. Entendeu? Então, assim, é uma patologia mais comum em meninos, tá certo? Nessa faixa etária, tá bom? A gente tem um diagnóstico diferencial da Legg-Calvé-Perthes, que radiograficamente é importante também, que é a displasia de Meyer, tá bom? Que é um atraso da ossificação aí da cabeça, tá certo? E geralmente é bilateral e tem um acometimento mais insidioso, é mais tranquilo, tá certo? Então, assim, realmente a Legg-Calvé-Perthes é algo que a gente tem que lembrar. Você pode ver essa imagem aí, tá certo? Mas nem sempre o Legg-Calvé-Perthes vai aparecer para você assim, tá certo? Porque, como eu falei, ela evolui em fases. Então, ela pode aparecer na necrose, pode aparecer em fragmentação, pode aparecer em remodelação residual, tá certo? Perfeito, perfeito. Excelente, amigo. Acho que esse é um dos principais diagnósticos que a gente tem que ter nessa fase aí escolar, né, nessas crianças. Além claro, da dor dos membros inferiores, que é popularmente conhecido como dor do crescimento. Você falou tudo aí, excelente, dessa condição clínica. E se a gente passar um pouco mais adiante, que a gente vai chegar aí no período adolescente, que vai aí de 11 até os 15 anos, a gente tem outra possibilidade, né? Que é o escorregamento epifisiário femoral proximal, né? Que é popularmente conhecido como epifisiólise, não é isso? Epifisiólise. É uma patologia rara. Eu achei assim, no Tadian, que é um livro que a gente usa, ele fala que é de 2 para cada 100 mil pacientes. Então, mas assim, lá, por incrível que pareça, lá no hospital que a gente faz a residência, a gente tem muito paciente com epifisiólise, assim, é muito. Acho que eu já operei bastante. Ele sempre vai de encontro Inclusive o nosso R1 fica dizendo, rapaz, é muito comum a epifisiólise. Eu digo, rapaz, não é. Tá certo? Então, vamos lá. O que é epifisiólise? Que, na verdade, esse termo epifisiólise não é o termo correto. Seria o correto epifisiolistese do fêmur proximal. Nada mais é do que o escorregamento,
como o Paulo falou aí, do colo sobre a cabeça. Se você observar no quadril à direita aí, que a gente está demonstrando, isso é um caso aí bem importante, você vê que a cabeça do fêmur está lá no acetábulo, tá certo? Manteve a sua relação. Quem fez esse escorregamento foi o colo. Tá certo? Então, nessa faixa etária ali do paciente de 10 até 14 anos, a gente tem aquele perfil. Como é que o paciente se apresenta? O paciente geralmente é aquele paciente, tem dois perfis epidemiológicos, né? O gordinho, que é o paciente acima do peso, com aquela síndrome adiposo genital, tá certo? E ele chega para você com uma dor no quadril, às vezes não tem nem dor no quadril, tem uma dor na face medial aqui da coxa, tá certo? Uma dor arrastada. E quando você vai pedir a radiografia, você saiu aqui. Voltou. Opa. Desculpa aí, Paulo. Você vai pedir radiografia? Então você vai pedir a radiografia, você vai ter que observar essa relação, porque a epifisiolistese, a epifisiólise, ela precisa do diagnóstico e do tratamento eminentemente cirúrgico. Isso é cirúrgico. A gente tem que operar esses pacientes, tá certo? A gente tem que, pelo menos, evitar a progressão dessa epifisiolistese, tá certo? Como é que a gente faz isso? A partir da fixação in situ, com parafuso canulado. Não sei se você lembra a imagem que eu botei hoje, de um paciente gordinho numa mesa com a perna pendurada. E aquilo Sim. é a mesa de tração, quando a gente vai fazer esse tipo de cirurgia. Tá certo? Então, a fisiolistese é algo que a gente tem que estar ligado também. E outra coisa, nem sempre vai parecer bonito assim. Tá certo? Tem um sinal. Isso aí é o caso que eu peguei aqui no celular, mas é difícil às vezes diagnosticar. Tá certo? Você você pode utilizar é o seguinte, você traça uma linha na face superior aí do colo, tá certo? Imagina aí, colo do fêmur aí, pronto, essa aí. Exatamente, essa é a chamada linha de Klein. Se você traçar essa linha, tá certo? Ela foi descrita no AP, tá bom? Se você traçar essa linha na face superior do colo, ele vai tocar ali a cabeça do fêmur. Você tá vendo ali, ó? A direita tá normal, tá bom? Quando esse paciente tem epifisiolistese, tem epifisiólise, essa linha, ela não toca na cabeça. Tá certo? Então isso é um sinal, às vezes você não vê realmente essa epifisiolistese tão clara, tá bom? Então isso é o chamado sinal de Tretovan, tá bom? A partir da linha de Klein, tá certo? Mas existem outros achados radiográficos, como por exemplo, regularidade da fise de crescimento. Você vê que aquela fise não está perfeitinha ali, você não consegue identificar bem. Então é um sinal também que esse paciente pode ter epifisiolistese, tá certo? E realmente é o tratamento cirúrgico. Se a gente não tratar esses pacientes, eles podem evoluir realmente com necrose da cabeça futuramente, pode evoluir com condrólise, enfim, tá certo? E até deformidades aí importantes, com limitação de arco de movimento nesses pacientes, tá certo? E outro detalhe, Paulo, da epifisiólise é que é o seguinte, a gente tem uma grande associação com anormalidades endócrinas. O paciente pode ter lá algumas alterações, especialmente quando esse paciente ele foge da faixa etária comum. Por isso que é muito importante, mais uma vez, a gente falar da faixa etária. É de 10 a 14 anos, meu amigo. Se chegar um paciente que é epifisiólise com 6 anos de idade, opa, esse paciente deve ter alguma coisa. Será que esse paciente tem alguma patologia renal, alguma patologia endócrina aí que ele fugiu? Então você tem a obrigação de pesquisar e ligar o alerta disso também. É muito comum você ter essas alterações, né, associadas nos quadros de hipotireoidismo, hipogonadismo, até nas crianças que fazem uso de suplementação do hormônio do crescimento, né? Então foi bastante interessante essa colocação que você falou, que às vezes não é só uma questão pontual que está acontecendo ali naquele quadril e às vezes você vai lá só resolver aquilo ali cirurgicamente. Isso é muito importante tanto para os pediatras quanto para o pessoal ortopedista, né? Que eu acho que essa visão clínica é diferencial tanto para o seu paciente quanto para a sua vida profissional. Você conseguir avaliar uma criança dessa e você conseguir pensar, pô, será que essa criança está com algum comprometimento, um hipotireoidismo? Será que ele está com algum distúrbio endocrinológico também? Para a gente aí já conversar com o pediatra e já ir pensando nessas outras possibilidades. Eu acho que você foi cirúrgico nessa colocação clínica aí. Foi cirúrgico nessa colocação clínica. Foi excelente. E outra patologia que acontece... Pode falar, meu amigo. Não, e a epifisiólise é algo assim que realmente tem que ficar ligado. Paciente com dor no joelho, nessa faixa etária, criança, pode ter patologia no joelho? Pode, mas lembrar do quadril, eles compartilham a inervação, tá certo? Então, lembrar do quadril. Pede pedir uma radiografia. Outra coisa que eu não falei no início, eu acho importante,
Existe muito bullying com a ortopedia, dizendo que tudo a gente pede radiografia. Na verdade, a radiografia faz parte quase do exame físico do ortopedista. Tá certo? E cada vez mais eu estou vendo que isso é muito importante. Tá certo? Porque a gente começa a diagnosticar patologias mais cedo. O paciente com epifisiolistese em pré-deslizamento, existe a situação de pré-deslizamento, que a gente tem que ficar ligado. Por exemplo, a epifisiólise, ela tem até 50%, 50%, 60% de bilateralidade. Certo? Ou seja, eu tratei um lado, o outro lado não tem nada. Não tem e de nada. repente... Mas e aí? Daqui a um ano o paciente vai e aparece com epifisiólise, às vezes não diagnosticou, aí complica o outro lado. Aí quando você vai ver na história, o paciente tinha problema endócrino, tinha algum outro fator que realmente aumentava a chance dele ter essa epifisiólise. Então eu já deveria ter feito a fixação profilática do outro lado. Certo? Então realmente é muito importante. Perfeito, meu amigo. Excelente. E outra condição, até para a gente já ir fechando essas possibilidades, né? A síndrome do overuse, né? Que nessa faixa etária aí, já do adolescente, ele tem tendência a ser invencível, né? Então, para ele vai ter uma prática de exercício. Claro que tem quem não gosta, né? Mas, assim, em sua maioria, o adolescente, ele tem essa predisposição à prática intensa de exercício, né? Às vezes, ele mesmo mascara os próprios sintomas para que isso não atrapalhe, né, a sua rotina, para que isso não atrapalhe a sua prática diária. Então, é importante também quando a gente vai conversar com o pessoal, né, desses adolescentes que a gente vai questionar, para que a gente peça muita sinceridade, principalmente se for uma criança que pratica esportes habitualmente, que tem muito apreço à competição, para que as queixas elas não sejam minimizadas, né? Então, interessante a pergunta aí. A ressonância magnética, eu acho que ela quer dizer que a ressonância ela dá mais visibilidade Na fisiólise. que a radiografia. A gente utiliza a tomografia, tá certo? Mas a ressonância pode ser utilizada também. Tá bom? Até mais por questão de disponibilidade. Disponibilidade. Existe esse problema aí na rede pública. Tá certo? Mas a gente tem outras incidências, né? A gente falou aí do antero posterior, mas a gente tem o Launstein, que é o pata de RAM, certo? Que inclusive a gente pode até ver com mais facilidade realmente esse epifisiólise, tá certo? Perfeito, excelente. E, meu amigo, uma coisa que até pra gente, chegando já ao final desse nosso bate-papo sensacional, que é dessas crianças, claro que algumas delas têm tratamento, né, cirúrgico, mas algumas delas há um tratamento conservador. E uma parte extremamente importante nesse tratamento, nessa condição dessas crianças, é a prescrição dos analgésicos, né? Então, a gente tem... O que é que vocês habitualmente costumam usar no dia a dia, assim? Então, a gente tem o hábito de fazer muito dipirona, né? Muito dipirona. Assim, acho que realmente é o mais comum. A gente utiliza bastante a dipirona. E é como a gente estava até conversando mais cedo. Essa questão das doses, muitas vezes a gente acaba na correria, a gente acaba realmente comendo bola nesse assunto, né? E aí é o momento da gente aprender com o grande Dr. Paulo, porque, inclusive, a gente, quando vai fazer às vezes, o paciente com fratura exposta, é uma criança, eu vou fazer lá alguma medicação, aí a dose fica naquela complicação. O ortopedista não sabe fazer conta. Aí a gente liga para a pediatria, as meninas resolvem, aí liga para um colega e faz, resolve. Mas é importante demais ter essa discussão aqui, Eu Paulo. acho que é importante a gente destacar isso aqui para que esteja muito em evidência a correta analgesia que a gente vai fazer dos nossos pacientes, né? E que às vezes não é vergonha nenhuma você perguntar ou procurar o pediatra para a gente combinar a dose, né? Porque até que a gente estava discutindo anteriormente, teve alguns estudos que foram publicados, por exemplo, com pediatras, não estou falando nem da ortopedia, eu estou falando da pediatria, e que 54% dos pacientes que foram medicados com a dipirona, que é a droga mais utilizada, elas utilizavam superdose, era superdosagem, não era a dose adequada, né? E a gente sabe todas as possíveis complicações que a medicação utilizada de uma maneira errônea pode trazer para os nossos pacientes, né? E a gente tem que estar muito atento que não é uma ampola, né? Não é um frasco ampola. A pediatria, ela segue um esquema de posologia que varia de acordo com o peso da criança. E tem muitas medicações anti-inflamatórias, né, que elas são contraindicadas na criança, principalmente nas crianças lactentes, abaixo de 12 meses, abaixo de 6 meses. Então é muito importante, tanto o pediatra quanto o ortopedista, ele está ciente de qual analgesia correta que deve ser realizada para aquela criança.
respeitando a sua faixa etária, respeitando a posologia para aquele peso, né? E respeitando todo o quadro clínico de como você pode aliviar aquela criança, seja por medidas mecânicas, como conforto, seja por medidas medicamentosas. Então, acho que é um tópico importante a gente discutir aqui, para que futuramente, aí, se tiver os colegas ortopedistas que vão avaliar e os pediatras que vão assistir essa nossa live, estar atento para uma correta analgesia dessas crianças, porque dor em criança é sinal de péssima qualidade de atendimento. Criança não pode sentir dor, gente. A gente tem que abordar essas crianças para que a gente forneça o maior alívio possível para elas, né? Meu amigo, que bate-papo excelente que a gente teve aqui. Eu estou muito honrado pela sua presença. Fico muito agradecido que você aceitou esse convite, esse desafio. Eu sei que sua semana foi extremamente corrida. A minha semana aqui também foi uma loucura. E graças a Deus a gente veio aqui e conseguiu bater esse papo para que fiquem essas informações para a população. Isso aqui é a gente compartilhar informações para as pessoas que querem obter informação. Então está aí disponível o vídeo para que elas venham. É uma discussão extremamente rica em detalhes, né? Você aí foi brilhante e muito obrigado pela sua participação, mano. Eu que agradeço, Paulo. É uma honra para mim ter esse convite. Você é uma figura, um cara que assim, eu respeito demais, admiro muito, desde a época da faculdade. E meu pai, eu estava com ele, almocei com ele hoje, ele mandou um abraço, um grande abraço para você. Ô, cara, você é novo. Diga aí, ele manda um abraço. Ele aí foi um professor sensacional que eu tive na graduação. Eu tenho um respeito, um carinho, admiração muito grande por ele. Por ele e pelo filho, viu, meu amigo? Valeu, Paulo. E logo mais, irmão, quando isso tudo passar, a gente se encontra aí com fé e Deus na terrinha. Se Deus quiser, meu amigo. Muito obrigado, Paulo. A gente está à disposição, viu? Até mais, pessoal. Valeu, meu amigo. Valeu. Sucesso aí, viu? Sucesso, meu irmão. Um abraço. Boa noite.